Imagina a cena. Você acorda, liga a TV e aparece a seguinte manchete: Brasil perde 3 estados durante a madrugada. Calma, não foi erro do IBGE, nem ataque alienígena. Foi só o pessoal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul dizendo: valeu, mas agora a gente quer ser um país independente. Chamem de República do Chimarrão, União dos Pinhões Livres ou o Reino do Churrasco, tanto faz. Contanto que a gente não precise mais mandar imposto para Brasília. Pois é, parece piada, mas não é. Esse é o movimento chamado O Sul é o Meu País, que já existe desde os anos 90 e sempre ressurge, como aquele tio no almoço de domingo que insiste em contar a mesma história de quando jogou bola com Pelé. Ele aparece, causa discussão, divide opiniões e, no fim, sempre sobra um prato de polêmica na mesa. E o mais curioso é que esse movimento já fez consultas populares, organizou campanhas e até conseguiu manchetes em jornais nacionais. Alguns veem como um protesto legítimo contra a desigualdade regional. Outros como um sonho impossível, tipo querer que o Brasil ganhe a Copa com o Dunga no comando de novo. Mas afinal, será que dá mesmo para imaginar o Sul virando um país separado? Acho que não! Como seria esse novo Brasil em miniatura? E mais importante, quem ficaria responsável por levar a tradição do churrasco para o resto do território? De onde veio essa ideia? Beleza, mas de onde saiu essa ideia de separar o sul do Brasil? Não sei. Spoiler, não nasceu em grupo de WhatsApp nem em churrasco de domingo. A coisa começou lá em 1992, em Laguna, Santa Catarina. Uma cidade histórica, berço da Anita Garibaldi, heroína da Revolução Farroupilha. Ou seja, se tinha um lugar para começar uma treta separatista, era ali mesmo. Imagina a cena, um grupo de pessoas reunidas numa sala simples, tomando café forte, talvez até um chimarrão rodando de mão em mão, e alguém solta: galera, e se a gente criasse um país só nosso aqui no sul? Será? Silêncio. Uns riram, outros acharam loucura, mas a semente estava plantada. E como toda boa ideia polêmica, ela foi crescendo, ganhando seguidores e manchetes. O nome O Sul é o Meu País veio justamente dessa proposta, destacar que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tinham, segundo os idealizadores, uma identidade própria, diferente do resto do Brasil. Cultura europeia, economia forte, sotaques marcantes e um orgulho regional que faz qualquer sulista discutir até se a polenta é mais importante que o arroz com feijão. Tá bom. E assim, de uma reunião quase caseira nos anos 90, nasceu um movimento que até hoje insiste em bater na mesma tecla: nós poderíamos ser independentes. Se você acha que é exagero, pensa que em poucos anos eles já estavam organizando consultas populares, campanhas, eventos e, claro, colecionando críticas e memes na internet. Quais são os argumentos? Então, por que raios esses sulistas querem se separar do resto do Brasil? A explicação oficial é mais ou menos assim: nós produzimos muito, mas recebemos pouco. Traduzindo para a vida real, o Sul é aquele amigo que paga a pizza inteira, mas sempre leva o último pedaço do camarão na hora de dividir, e ainda houve reclamações do pessoal do fundo da fila. É uma sensação de trabalho duro, reconhecimento pouco, que muita gente do Sul sente há décadas. Do ponto de vista econômico, os números realmente impressionam. O Sul concentra uma parcela significativa da produção agrícola do país: soja, milho, trigo, tabaco, café e aquele famoso churrasco que vai do campo à mesa. Além disso, a indústria também não fica atrás. Metalurgia, tecnologia, móveis e têxteis aquecem a economia local. E quando se fala de educação e infraestrutura, os índices são acima da média nacional. É como se eles estivessem correndo uma Fórmula 1 moderna, enquanto o resto do país ainda pedalava de Fusca. Então, na cabeça de muitos, a lógica é clara: se a gente for um país separado, pelo menos a gente decide como gastar nosso próprio dinheiro sem ficar dependendo de Brasília ou do governo federal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas não é só dinheiro que move essa paixão separatista. Tem também o lado cultural, que é um prato cheio para qualquer roteirista de cinema.
Sotaques próprios, festas típicas como Oktoberfest em Santa Catarina, tradição farroupilha no Rio Grande do Sul, culinária típica e um orgulho regional que parece não caber dentro das fronteiras do estado. Para os defensores, essas características mostram que existe uma identidade sulista única que merece governar a própria casa sem interferências externas. É como se dissessem: Brasil, você é legal, mas aqui a gente tem nossas regras, nosso estilo de vida e nossa própria batida. Ah, agora eu entendi! E ainda tem a questão emocional, que é quase poética. O movimento apela para o lado do coração, criando um romance quase épico entre os sulistas e seu território. É como se cada pinhão, cada chimarrão e cada churrasco fosse um símbolo de liberdade e pertencimento. Eles dizem: olha, Brasil, a gente gosta de você, mas precisa respirar por nossa própria conta. Essa mistura de economia, cultura e autoestima regional transforma o debate em algo muito mais profundo do que simples política. É uma declaração de identidade, orgulho e pertencimento. Além disso, é interessante perceber que essa narrativa econômica e cultural não existe no vácuo. Os defensores sempre contrastam o que produzem com o que recebem de volta do governo central. Cada imposto pago, cada recurso enviado é usado como argumento de que a autonomia financeira seria vantajosa. E claro, há quem diga que se o Sul tivesse independência, poderia investir ainda mais em educação, segurança, saúde e infraestrutura, moldando o país conforme os próprios critérios e prioridades. Em resumo, os argumentos vão do racional ao emocional, do concreto ao simbólico. É uma mistura de planilhas econômicas, festas tradicionais e orgulho regional que, combinados, dão ao movimento uma narrativa forte, que não é só sobre fronteiras, mas sobre quem são os sulistas e como querem ser reconhecidos. Que lindo, cara! E se você achou isso complexo, imagina só o drama de tentar transformar essa ideia em realidade. Consultas populares e números. Agora, você deve estar se perguntando, mas será que o Sul realmente quer se separar ou é só papo de bar e grupo de WhatsApp? A resposta envolve algumas tentativas de medir a opinião do povo, ou seja, as famosas consultas populares, que funcionam como plebiscitos informais, tipo aquele amigo que quer saber se todo mundo concorda antes de gastar a grana da pizza. O quê? Em 2017 e 2021, o movimento organizou essas consultas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E os números, meus amigos, são bem curiosos. Por exemplo, em uma das edições, mais de 9.000 pessoas participaram no Rio Grande do Sul e cerca de 96% votaram sim à independência. Impressionante? Sim, mas aqui vem a pegadinha. A adesão ainda foi pequena em comparação com o total da população. Ou seja, muita empolgação nos grupos de Facebook, mas na prática, nem todo mundo compareceu. Para deixar mais claro, é como se você organizasse uma votação para decidir se vai comprar pizza de calabresa ou de frango. A maioria dos que votaram queria calabresa, mas só metade da turma apareceu. Resultado, não dá para dizer que toda a galera realmente apoiou. Ah, então é por isso. E mesmo assim, os resultados viraram manchetes nos jornais, debates políticos e memes na internet. Alguns interpretam como um grito legítimo de autonomia, enquanto outros veem como uma amostra de uma minoria barulhenta querendo aparecer. De qualquer forma, esses plebiscitos deram visibilidade nacional ao movimento e mantiveram a chama acesa. O mais curioso é que essas consultas não têm valor legal, ou seja, não mudam nada oficialmente, mas servem como termômetro da opinião pública e como ferramenta de marketing político. Eles usam os números para mostrar força, mesmo que a participação seja pequena. É quase como aquele amigo que posta foto de viagem incrível no Instagram, mostrando só o melhor ângulo, enquanto o resto da turma nem percebe. Então, resumindo, as consultas mostram que existe interesse e apoio entre parte da população, mas também revelam que a ideia de independência ainda é uma bandeira de minorias engajadas. É uma mistura de esperança, estratégia de comunicação e, claro, muito chimarrão circulando nas assembleias. Críticas e contrapontos. Agora, nem tudo são aplausos e churrasco à vontade. Vamos falar do lado B do movimento Sul é o meu país. Críticos sérios e alguns com bastante senso de humor lembram que separar um país não é como mudar o status do WhatsApp.
Não dá para simplesmente escrever "tô indo embora" e sair do grupo, porque existem consequências reais, complicadas e bem burocráticas. Primeiro, pense nas fronteiras. É preciso definir exatamente onde termina o novo país e onde começa o Brasil. E acredite, ninguém quer vizinho que invade terreno alheio, mesmo que seja só para pegar o último pedaço do churrasco. Não, nunca nem vi. Depois vem a moeda. Você vai criar a própria, usar real ou trocar por Bitcoin? Agora, Giovanni! Cada opção tem suas dores de cabeça econômicas. Se decidir criar a própria moeda, precisa bancar o sistema financeiro, bancos, inflação e estabilidade. Se decidir continuar com o real, aí o novo país depende do Brasil para tudo, o que meio que derrota o objetivo da independência. E não para por aí. Há tratados internacionais, dívidas públicas e defesa militar. Ou seja, criar um país envolve negociar com outros países, assumir dívidas do Brasil, ou não, e ainda montar um exército ou forças de segurança. E claro, tudo isso sem desrespeitar a Constituição brasileira, que não permite a separação de estados. Se fodeu. Em resumo, sair do Brasil não é como pular de mesa em mesa no churrasco de domingo. É mais como tentar montar um parque temático sozinho. Você precisa de dinheiro, planejamento, mão de obra, regras e ainda convencer o vizinho que está certo. Porra, tudo isso? E claro, a galera crítica não deixa passar despercebido o lado mais cômico da situação. Se fosse fácil, todos os estados que reclamam da Brasília Central já teriam feito o mesmo. Então, enquanto uns planejam bandeira, moeda e hino nacional, outros só olham e pensam: boa sorte aí, galera! Não esqueçam o seguro do país novo. Comparações globais. Mas antes de pensar que essa história de separação é exclusividade do Sul, calma lá. O mundo inteiro já passou por dramas parecidos. É quase uma tendência global de meu território, minhas regras. Olha só alguns exemplos. Na Espanha, a Catalunha quis bater o pé e dizer: tchau, Espanha, agora somos independentes. Teve até consulta popular por lá, protestos nas ruas, bandeiras tremulando e, claro, muita confusão política. Resultado, eles mostraram força, mas, juridicamente, nada mudou. Na Escócia, rolou aquele famoso referendo de 2014. A população votou sobre sair do Reino Unido. Teve debates acalorados, campanhas épicas, comerciais emocionantes. E, no fim, ficou tudo igual. A Escócia continua lá, firme e forte, mas com lição aprendida. Independente não é sinônimo de imediato. E até na América. Olha a Califórnia nos Estados Unidos. Sim, o estado mais hollywoodiano do mundo já sonhou com a independência. Foi uma mistura de queremos nossa própria lei de cinema com precisamos decidir nossas regras de impostos. Nada concreto ainda. Mas imagina o caos se eles resolvessem mesmo sair. Filmes sem roteiro, festivais de cinema sem ingressos, Hollywood entraria em crise. Que tristeza. Então, a moral da história global é clara. O Sul não é o único a sonhar com independência. Em todos esses casos, mesmo com apoio popular, o processo é complicado, cheio de burocracia e emoção. É aquela velha frase: sonhar é permitido, mas realizar exige paciência, estratégia e, às vezes, muita negociação diplomática. E, claro, comparar o Sul com esses exemplos dá um contexto gigante. Mostra que movimentos separatistas têm força simbólica, mobilizam pessoas e geram debates. Mas no mundo real, criar um país não é só escrever no Instagram "acabei de virar país". Ele tem toda a razão. Então, o que significa isso para o Brasil? Agora, depois de conhecer a origem, os argumentos, as consultas e as comparações globais, você deve estar pensando: ok, mas e o resto do Brasil? Como fica nessa história toda? A primeira coisa a entender é que movimentos separatistas, mesmo que minoritários, funcionam como um espelho gigante. Eles refletem problemas que muitas vezes ninguém quer enxergar: desigualdade regional, distribuição de recursos, gestão de impostos, representatividade política e até aquela sensação de quem trabalha muito recebe pouco. O quê? Não acredito. Ou seja,
Mesmo que a independência do Sul seja improvável, e convenhamos, sair do Brasil não é como mudar de estado no aplicativo de transporte. A discussão em si é importante. Ela faz o resto do país pensar: será que estamos fazendo justiça com todas as regiões? Estamos valorizando cada canto do Brasil de forma equilibrada? E tem o lado cultural, que é quase cinematográfico. O Sul, com suas tradições, festas, culinária e orgulho regional, mostra como identidade e pertencimento são sentimentos poderosos. É aquela cena de filme em que o protagonista olha para o horizonte e sente orgulho do que construiu. Só que, nesse caso, é toda uma região olhando para si mesma e dizendo: olha o que somos capazes de fazer. Que demais! E por fim, há o efeito emocional e simbólico. Movimentos como esse geram debates acalorados, memes hilários, piadas de WhatsApp, posts de Instagram, lives polêmicas e, claro, aquela tensão deliciosa em churrascos de família. Eles despertam a curiosidade, fazem o público jovem rir, refletir e, principalmente, participar da discussão. Então, mesmo que o Sul nunca se torne independente, o movimento O Sul é o meu país cumpre um papel gigante. Provoca reflexão, debate e identidade, mostrando que a história de um país não é feita só por governantes, mas também pelas pessoas que se importam com ele. É verdade. E aí, galera? Será que isso é só um sonho regional ou uma ideia que um dia poderia se tornar realidade? A resposta, bem, essa a gente deixa com vocês. Chegamos ao momento que todo bom filme merece, o final épico. Mas calma, não espere heróis salvando o dia ou vilão derrotado. Aqui a história é mais complexa e muito mais real. O movimento Sul é o meu país não é só sobre separação ou política. É sobre identidade, orgulho, cultura e economia. É sobre pessoas que olham para o próprio território e dizem: olha o que podemos fazer. É sobre debates que acendem paixões, levantam questionamentos e, claro, rendem memes, piadas e discussões calorosas em redes sociais e churrascos de domingo. Para alguns, é um sonho de autonomia, liberdade, reconhecimento. Para outros, é uma ideia arriscada, cheia de obstáculos legais e burocráticos, quase impossível de se concretizar. E talvez seja justamente essa tensão que faz o movimento ser tão fascinante. Ele não dá respostas prontas, apenas provoca reflexão. No fim, o Sul, mostrando sua força simbólica, é um lembrete de que história, política e cultura estão sempre interligadas. Que movimentos, sonhos e debates fazem parte do tecido social e que o país não é só feito de regras, mas também de gente que acredita e discute. Então fica a pergunta para vocês, galera. Será que o Sul deveria mesmo se separar? Ou tudo não passa de um sonho audacioso? A decisão não é minha nem do canal, é de cada brasileiro que acompanha essa história, debate, opina e, principalmente, se conecta com a própria identidade. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreve no Cotback TV, deixa aquele like maroto, ativa o sininho e comenta abaixo sua opinião, porque a história do Brasil é escrita não só pelos governantes, mas também por quem tem a coragem de debater. Valeu, galera, e até a próxima aventura histórica.